Lógico do Tom Zé. Olha lá. Uma frase que agora eu não estou lembrando. Ah, você vai botar a música? É, só um trechinho. Sim. Da música título. Aí já rola um violino. A pureza, chapeuzinho, passeando na floresta, enquanto seu lobo não vem, mas o lobo entrou na festa e não comeu ninguém. Era uma tentação. Ai, gente, Tom Zé é maravilhoso. Belos potes, o lobo seu Aristóteles expulsava todo incrédulo ali do nosso céu. Esse é Tom Zé. Fala, Tom Zé, que você estava dizendo desse álbum que você traz reflexões e depois uma faixa para dar uma relaxada. Como? Bom, essa aí é a de pensar. Eu também fiquei muito interessante porque eu não me lembrava mais e passei a tentar acompanhar, porque eu nem me lembrava mais desses artifícios. E realmente é uma coisa curiosa. A gente fala uma língua que quem organizou, quem deu a família da nossa língua, quem deu estrutura a todas elas foi o Aristóteles, lá no, sei lá de que maneira nem em que tempo, né? Mas o fato é que bom, agora já está na hora do Ivo nos interromper. É sempre um prazer te escutar falar também, Tom Zé. Muito bom. Mas, Ivo, mas aí você... bom, a gente vai fugir dos academicismos aqui, até porque, né, para honrar a figura do Tom Zé, que é avesso a todas as formalidades, né, Tom Zé? Embora seja um trabalho acadêmico, né, a sua pesquisa, o seu trabalho. Mas o Tom Zé, você entende que é um filósofo? Então, o disco, ele é sobre o tropicalismo como um todo. É um estudo da Tropicália. E a ideia que o Tom Zé desenvolve, que é muito interessante, assim, ela surge de uma pergunta. E isso nas palavras dele. Por que aqueles caipiras do Nordeste, se referindo a ele próprio e os amigos do tropicalismo, desenvolveram esse movimento cultural, musical, artístico tão complexo, tão profundo, e isso não surgiu dentro dos grandes polos culturais, né, da época, Rio de Janeiro, São Paulo. E a ideia dele é que o tropicalismo ele nasce de uma mistura entre dois modos diferentes de pensar. Porque eles, lá no interior do Nordeste, viviam uma cultura oral que, enfim, se desenvolvia da transmissão da palavra pelos cantos, pelas cantigas de roda, enfim. E, em algum momento, eles tiveram o contato com esse novo Aristóteles, que ele diz na música, que ensina esse novo jeito de pensar. É um jeito de pensar da cultura ocidental, principalmente a palavra escrita, desenvolvida pelos livros. E o movimento tropicalista, a grande sacada foi que eles conseguiram unir esses dois registros de pensamento, tanto a cultura oral quanto a cultura escrita. E desse caldo que surgiu o tropicalismo. E a ideia do Tom Zé filósofo é que ele, acho que seria o maior representante dessa mistura cultural. Ele seria o que mais viveu a cultura do Mouro, a cultura árabe, da palavra oral, e o que mais sofreu choque na época que ele foi introduzido ao aristotelismo.
enfim, a cultura ocidental como um todo. Tem até um trecho no livro que ele diz que a primeira vez que ele foi para a escola e a professora começou a falar tudo aquilo, ele não entendia nada do que a professora falava. Para ele, aquilo era uma língua alienígena, porque ele, enfim, viveu a vida inteira em determinado registro de pensamento. E aí, quando chegou na escola, essa educação formal, ele disse que saiu, foi sentar na beira do rio, ficou desabafando. Interessante, deu um choque cultural. É isso mesmo, Tom Zé? Sim. O Ivo entendeu a sua obra? O Ivo fala uma coisa ligeiramente diferente do que aconteceu. Quando o professor falava, eu dizia, eu estou entendendo, mas essa língua não se fala na rua. Eu até agora, aqui com 7 anos de idade, no falar do povo de Irará, não tinha certas coisas que essa língua tinha. E naquele tempo, tinha uma coisa muito curiosa, mesmo dentro da sua família, adulto não ouvia pergunta de criança e nem respondia. Então eu me sentei na beira, ele falou na beira do rio, não foi? Era uma escada que, curiosamente, ficava de costa para a cidade, para essa civilização que estava me assombrando naquele dia, e de frente para um mundo pré-cabralino, que é todo campo Irará ainda. Uma coisa que, se Cabral descobrisse o Brasil naquele tempo, ia encontrar as terras daquela maneira, naquela região que eu morava. E aquilo, é claro, me deixou aluado e com essa questão. Eu tinha que procurar responder e esperar voltar lá para ver se eu continuava capaz de entender o que o professor falava e não podia perguntar nem na minha casa, porque adulto não respondia a criança. Essa coisa, a criança era segregada mesmo. Da mesma maneira, quando botou luz elétrica em Dará, que era uma coisa, desde a hora que chegou os postes de madeira e foram distribuídos assim a uma distância de 200 metros, até o dia que suspenderam esses postos e puseram ali, e chegou a fiação de 5.000 volts ou 20.000 volts, qualquer coisa assim, em 3 fios, e depois transformadores transformavam aquilo em 240 e 120 volts, que era o que minha casa já tinha aprontado para quando a luz chegasse. E uma coisa curiosa, muita casa em Irará nunca ia ter luz durante o tempo que eu estava lá, porque aquilo era uma coisa cara, era um produto praticamente de luxo. Mas tanto na loja de meu pai como na casa, a luz estava instalada. E eu ficava acompanhando cada coisa, como que quando acabou, para mostrar o mundo que eu vivia, quando acabaram de botar a luz, eu peguei o nicho lá de casa com pilhas e lâmpadas que fiz uma ligação igual a que eles estavam fazendo e o nicho acendeu. Então é uma coisa emocionante esse encontro do que parecia. Sim, e como meu tio era quem estava botando a luz em Irará, ele era prefeito, tio Elísio Santana, e eu tinha intimidade até com um engenheiro que estava operando aquilo tudo, porque ele ia da tio Elísio e tal. Ora, meu Deus. Aí colocou a luz, o seu sábado, no sábado, eu tomei coragem por causa disso tudo. Era meu tio que estava ali e tal. Eu estava na janela, eu não era nada na janela da minha janela o tempo todo olhando tudo. Eu aí tomei coragem de perguntar a um dos rapazes, dos funcionários, dos operários: escuta, a luz vai ligar amanhã, mas vocês não vão ligar antes para saber se está mesmo aí? Aí ele me disse: tá assim, vamos ligar segunda-feira. Eu falei: que hora? Segunda-feira de tarde. Eu digo: que hora chega a luz aqui? Porque de Coração de Maria, que é de onde a luz vinha, o último lugar que tinha luz, para Irará, era uma manhã toda de viagem de caminhão. Então, a luz ligando lá numa hora, ia chegar aqui, que hora? Ele falou na mesma hora. Eu falei:
já me cortou a conversa, já me tirou. Menino não se responde. Eu não sabia que o fio elétrico contém em sua natureza bits de eletricidade. Na hora que entra o primeiro bit aqui, que é o primeiro bit lá onde tiver. Tem um tempo, tem um tempo. Depois, quando eu acompanhei a viagem à Lua e tal, tem um tempo para o percurso, né? Mas esse estranhamento, Tom Zé, você... claro, esse estranhamento de criança, né? É claro que depois você se incorporou nessa cultura aristotélica, moderna. Mas esse encontro